Oi pessoal, então, eu sou a professora Jamile, como vocês já sabem, e nesse vídeo eu gostaria de abordar um pouco com vocês a interseccionalidade enquanto perspectiva teórica. No último vídeo, no vídeo 3, eu trouxe um pouco a questão de como surgiu a interseccionalidade, da abordagem dela enquanto análise gênero, cor e classe. Mas agora eu gostaria de trazer a reflexão sobre os usos dessa interseccionalidade na teoria e na prática. A interseccionalidade, ela é uma perspectiva teórica, ela é uma corrente metodológica, ela é um estudo, ela é um campo, ela é uma abertura para novas possibilidades no campo de gênero. Por quê? Porque ela consegue fazer esse entrelaçamento de gênero, cor e classe e ainda com outros marcadores sociais. É importante dizer que toda vez que eu olhar alguém, toda vez que eu ler algo, toda vez que eu assistir algo, eu tentar utilizar a análise da interseccionalidade, que é no que a sociedade me traz, no que essa aluna me traz, no que essa colega me traz, tem gênero, tem cor, tem classe. Né? Bom, e então, fazendo uma perspectiva, a gente pensa em classe, e aí a gente remonta ao capitalismo, a divisão de classes, ao Marx, né, que trabalhou a questão da luta de classes, a divisão de classes, e a ideia de exploração do trabalho. Nesse sentido, uma divisão de classes que se julga superior à outra por condições econômicas. Então, temos uma classe economicamente favorecida, uma classe economicamente desfavorecida. Em cor, a gente é parte de um país que sofre resquícios da escravidão, que marginalizou uma parte da população que vive ainda em uma situação economicamente ainda em ascensão, e todos esses resquícios coadunam com questão de classe. Significa dizer que na sociedade que foi composta e foi idealizada para ser elitista, branca e europeia e que resultou no Brasil, essa sociedade que é mista, ela é composta por segmentos. Beleza. Dentro desses segmentos, desses setores, dessas divisões, gênero é uma das partes e muito importante. Então temos gênero no sentido de entender, ainda que eu faça uma análise binária, que está associada a questões de cor e a questões de classe no Brasil. Então, se eu pensar por esse modo, eu consigo enxergar, por exemplo, a exploração de mulheres negras por mulheres brancas até os dias atuais, no sentido de exploração do trabalho doméstico. Eu consigo ainda fazer uma associação com a relação do estereótipo ou estigma de que mulheres negras são mais fortes ao trabalho do que mulheres brancas. Mulheres brancas estão mais ocupadas com cargos ditos superiores e as mulheres negras em algumas condições de inferioridade ou prestando serviço para as mulheres brancas. Significa dizer que essa exploração continua acontecendo com diversas faces, que não mais é a escravização propriamente dita ou conhecida em linhas gerais. Então eu estou pensando em discriminação, em preconceito e questões de gênero somente com mulheres, e aí sair um pouco da visão homem-mulher, compreendem? Bom, se eu pensar na classe economicamente favorecida e desfavorecida, durante a pandemia, por exemplo, quem mais saiu para dar conta do trabalho fora de casa enquanto
outras uma classe média conseguia trabalhar de dentro de casa. Quem tem mais filhos, quem tem menos filhos, quem tem que dar conta de casa e trabalho, quem pega mais transporte público, quem pega mais transporte, quem usa mais o transporte individual. Tudo isso é falar de interseccionalidade, porque eu penso na mulher branca e eu penso nessa relação também de classe, né? Bom, então toda essa análise, ela é uma corrente metodológica. Significa dizer que na sala de aula eu penso que a licenciatura ela vai ser diferenciada se eu conseguir enxergar uma mãe que deixa a criança e que segue para o trabalho. Eu consigo entender melhor que cada estudante, seja criança, seja adolescente, seja de nível superior, traz um contexto que é único, né? E que vem composto de gênero, de cor e de classe e, portanto, uma diversidade, uma bagagem que precisa ser respeitada. Significa ainda dizer que cada estudante precisa ser compreendido e nós, enquanto docentes, precisamos adaptar as nossas metodologias em várias ocasiões para abraçar, para abranger esse corpo discente que chega a nós. Então, assim, a interseccionalidade, ela é multifacetada e ela abre um campo de possibilidades para todas nós, sobretudo para quem vai atuar na rede escolar. Então, mergulhem bastante nessa corrente teórica, estudem bastante, porque ela só tem a acrescentar com a praxis pedagógica de vocês. Um abraço!